Família vascaína, Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, para a gente falar de assuntos aí relativos ao Vasco da Gama, para a gente falar tudo que for, né, relacionado ao Vasco, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço para que se inscrevam no canal também, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, tá, gente? Me dá essa moral, me dá essa força, porque tenho me desdobrado aqui entre trabalho e entre o canal para poder trazer vídeo todo dia aqui para vocês, tá? Então dá uma moral para mim, por favor. Vamos falar de Vasco, gente. Vamos falar, né, um pouco mais da partida de ontem. Vamos falar da tabela, da situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Olha, é o seguinte, tá? O Vasco empatou com o Mirassol ontem. O Vasco que não consegue vencer do Mirassol, tá? São 4 partidas com 3 derrotas e um empate, sendo que uma derrota e um empate dentro de São Januário e 2 derrotas lá, né? E desde que o Mirassol ascendeu aí, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro ano passado, que o Vasco não ganha do Mirassol. O Vasco não consegue ganhar, é uma porra de um tabu do caralho, uma escrita que o Vasco não consegue vencer do Mirassol. E, cara, o Vasco jogando, cara, o Vasco em campo, cara, é preocupante, porque você não consegue ver uma melhora, tá? O Mirassol, ele tá atrás do Vasco na tabela, na 18ª colocação. Se ele vencesse o Vasco ontem, ele passaria, o Vasco sairia da zona de rebaixamento. Quem entraria era o Grêmio, né? E quem entraria era o Internacional. O Grêmio ainda joga hoje, ainda pode ficar fora. Porém, o Mirassol sairia, ia entrar o Inter e o Vasco, e ficando na 18ª, né? Vou botar a tabela aí para vocês, tá? Deixa eu botar a tabela aí para vocês. O Santos empatou ontem, foi para 22, estava perdendo, saiu vencendo, né? Tinha 1-0, aí tomou a virada e no final arrumaram lá um pênalti pro Neymar. Deixa eu ver o que o Santos jogou ontem, cara. Que eu até esqueci. O Santos jogou com a Chapecoense na Vila Belmiro e empatou dentro de casa, também tropeçou dentro de casa. Arrumaram um pênalti pro Neymar, bateu no final lá e o Santos acabou empatando, tá na 14ª posição com 22 pontos, né? Se o Vasco tivesse feito a parte dele ontem, né, ele iria para 23 e estaria na 14ª posição, atrás apenas do Atlético Mineiro, que está com 25 e joga hoje, né? Joga hoje domingo também. Só não me lembro com quem que o Atlético Mineiro joga. Eu não anotei esse jogo aqui, mas enfim. Tá? Então, cara, o Mirassol passaria o Vasco, sairia da zona de rebaixamento, mas o Vasco conseguiu achar o empate lá durante a partida, com o Andrés Gomes dando aquele chutaço de fora da área, até que enfim com o Andrés Gomes, de tanto ele tentar bater na zaga, assim para fora, isolar para fora do estádio, caralho a quatro, de tanto ele tentar, de 500 chutes ele acerta um. Ele acertou na gaveta, graças a Deus, né? O Vasco empatou, dos males o menor, foi um tropeço, não deixa de ser um tropeço. E você vê, cara, só que você vê o Mirassol nessa situação, porque ele tá se dividindo entre Libertadores, entre Copa do Brasil e tudo mais, realmente não tem elenco para isso, né? Mas você vê que o Mirassol, ele tem um padrão tático de jogo. O Mirassol sabe sair jogando da sua defesa. Você vê que o Mirassol, com 3, 4 toques, ele já está na cara do gol. Ele já está na área do adversário. Ao contrário do Vasco, que toca sem objetividade nenhuma. Um futebol preguiçoso, um futebol moroso, um futebol morrento. E detalhe, cara, o Vasco não tem atacante. O Vasco não tem ataque. Agora que o Andrés Gomes está com 6 gols... O Spinelli está com 6 gols, né? São os atacantes, os principais atacantes artilheiros. E, assim, tava até ainda há pouco, estavam dividindo artilharia com jogadores do meio de campo, de caso do Thiago Mendes, caso ali também do Cuiabano, que é lateral.
né? Eles estavam dividindo a artilharia com jogadores de outras posições, da lateral, da volância do time. Então, quer dizer, para você ver a deficiência do ataque do Vasco. O Spinelli tem muita vontade, mas técnica nenhuma. O Andrés Gomes tem drible, é agudo e tal, mas não sabe chutar para gol. Então o Vasco, cara, sofre de uma carência muito grande. Então, dessa maneira, o Vasco não pode tomar gol, cara. E a defesa do Vasco não é sólida. A defesa do Vasco toma gols bizarros, toma gol bobo, gol de erro individual, como o do Cauã Barros contra o Vitória, por exemplo, né? Gols de bola parada, como o de ontem, naquele escanteio ridículo que a bola passa por todo mundo. O Cuiabano tá no primeiro pau. E em vez dele ir na direção da bola para cortar, ele vai para a direção contrária, saindo da área. E o Puma Rodrigues, Deus que me perdoe, que eu não sei o que faz na lateral do Vasco, cara. E eu não sei porque que esse português escalou mais uma vez o Puma Rodrigues. Apesar do PH estar numa fase ruim, ter caído de produção, cara, mas ele não é pior do que o Puma. Ele não é pior do que o Puma marcando. Então, porra, não tem razão para você escalar o Puma na lateral direita, cara. Que puta que pariu. É um a menos marcando na defesa. É um a menos. E também não está apoiando bem. Que era coisa que ele fazia melhor. Não está apoiando bem, né? Então tu vê que o Vasco é um bando e o Mirassol ele tem um padrão tático. O Mirassol vai sair dessa situação, cara. O Mirassol não tem time para ficar na zona de rebaixamento, tá? E os caras na transmissão estavam falando uma coisa, eu acabei vendo pelo pay-per-view, né, da Sport TV, Sport TV não, pay-per-view, né, pelo canal fechado. Eu estava na casa da minha sogra e os caras na transmissão falaram o seguinte, que o Mirassol, ele muda de jogadores, mas o padrão continua o mesmo, não muda, sabe? Parece que aquela filosofia de jogo, aquela filosofia de tática, de técnica, permanece, ela não muda. Eu ouvi falar no início do ano que o Mirassol perdeu um time inteiro. Ah, o Mirassol, porra, caralho, não vai ser aquele time do ano passado, não. Não tem como. Mudou um monte de jogador, saiu o meio-campo, saiu o lateral que era bom, saiu o atacante, o caralho a quatro, não sei o quê. Entraram outros jogadores e, porra, e a filosofia continua a mesma. O Guanais implementa aquele mesmo sistema de jogo. E os caras assimilam com uma facilidade enorme, cara. Isso aí se chama planejamento. Coisa que o Vasco não tem. O Vasco, se mudar uma peça, pô, o cara já não se adapta. Sabe? E, porra, e por que também? A mudança constante de técnico não contribui para o Vasco não ter um planejamento decente, não ter uma filosofia de jogo, não ter uma estrutura. Então o Vasco acaba sofrendo consequências por causa disso, né? Era o Diniz, aí o Diniz era para ter ido embora logo no início da temporada para fazer um planejamento com um novo técnico já, para a gente começar do zero, mas não, permaneceram com o Diniz, né? Aí o Diniz, aconteceu o que eu previ, que eu falei, vai perder 5 jogos, o Diniz negociou jogador, o Diniz indicou jogador, o Diniz ligou para jogador, caso do Brenner, tá jogando porra nenhuma até agora, pode ir embora do Vasco, eu vou falar disso já, né, caso do Brenner, né, caso do Inestrosa, que até agora não despontou, né, Matheus França, é tudo recomendação do Diniz, mas enfim, permaneceu o Diniz. Eu falei, olha, jogadores vieram com a indicação do Diniz. Quem negociou os jogadores foi o Fernando Diniz. Amanhã o Vasco perde 5 partidas seguidas, ele vai ser mandado embora, que eles não vão aguentar segurar ele, e a gente vai ficar com as barangas, a gente vai ficar com as bombas. Porra, não deu outra, cara. Aí entrou o Renato Gaúcho, ficou aí, sei lá, 9, 10 rodadas, também começou a decair antes da parada da Copa, também foi embora, pediu para sair. Não aguentou, o Renato Gaúcho não aguenta muita coisa, né? Ele não tem saco. Então, cara, agora entra esse português aí. E o Vasco não tem planejamento, cara. O Vasco não tem planejamento, né? Então, o Vasco ele tá nessa situação, na 17ª. O Grêmio vai jogar hoje, né? Ontem a rodada teve o Santos que empatou, o Internacional perdeu do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Santos empatou dentro de casa, né? O Vasco empatou com o Mirassol. Aí hoje teremos Grêmio pegando o Fluminense lá em Porto Alegre, né? O Grêmio pode ir para 23 pontos, pode se distanciar, né? E
o Remo vai pegar o Vitória dentro de casa, lá no Pará. Ou seja, lá no Mangueirão, né? Creio eu. Ou seja, o Remo, se vencer, já passa o Vasco. Vai para 21. O Vasco cai para 19ª. Não, o Vasco vai cair para a 18ª colocação. O Remo passa o Vitória e o Vasco. Tá? E o Vasco cai para a 18ª e, em consequência, o Mirassol cai para a 19ª. Tá? O Grêmio, se vencer, vai para 23. Se afasta. Aí só fica o Inter e o Santos. O Inter com 21, o Santos com 22. E o Vasco fica lá com 21 também. Né? Só que na 18ª, no caso, se o Remo ganhar. Cara, e a cada jogo que passa, que o Vasco não consegue pontuar, que o Vasco não consegue vencer, fica cada vez mais difícil de sair da situação que está. Fica cada vez mais complicado. Se o Vasco não começar a vencer, pelo menos dentro de São Januário, as suas partidas, tá? Ou pontuar fora de casa também, porque na próxima rodada, na 21ª, o Vasco pega o Bahia fora, que é pedreiro, o Bahia tá lá em cima no G5, disputando o G5, né? E o Remo vai jogar também, quer dizer, e pode complicar mais ainda a situação do Vasco da Gama. Na rodada seguinte, o Vasco pega o Bahia e o Remo pega o Vitória, se eu não me engano. O Remo pega o Vitória da Bahia, dentro de casa. Ou pega agora? Não sei, deixa eu ver aqui, que agora eu esqueci. O Remo pega o Vitória agora, né? Aí o Remo depois vai jogar na 21ª, agora eu não me lembro quem que ele vai pegar, mas enfim, né? Então, se o Vasco vai pegar o Bahia, e parece que o Remo, se eu não me engano, acho que ele joga, ele tem um confronto. Pega o Mirassol. O Remo pega o Mirassol, quer dizer, é confronto direto. Então, o Vasco, cara, fatalmente ele pode cair mais ainda na tabela na rodada 21. Então, cara, é complicado pra caralho, cara. Eu não sei mais o que dizer. E em virtude disso, né, o Andrés Gomes, saindo do campo, né, deu uma declaração. Ele falou o seguinte, falou que parece que é espiritual, né? Abre aspas aí, porque o André Gomes falou. Eu vou ter que pegar o celular aqui, que eu não estou enxergando muito bem. Ó, temos que trabalhar o mental e também o espiritual. Todos os jogos temos 1000 oportunidades. O rival tem uma e faz um gol de escanteio. Penso que é algo espiritual. Trabalhamos durante toda a semana para ver como melhorar, mas infelizmente quando chegamos em campo acontece tudo isso, né? Fecha aspas aí pro Andrés Gomes, cara. Porra, caralho, pode ser espiritual mesmo, porque eu falei isso no grupo de WhatsApp aqui, tá todo mundo me metralhando. Não, pô, jogadores que são ruins são ruins. Porra, puta que pariu, não é possível, cara. O Vasco cria diversas chances, diversas oportunidades, não consegue fazer a porra do gol. O adversário vai lá numa chance só e faz a caceta do gol e vence a partida, cara. E um gol de bola parada. Tá, porra, é incompetência? É incompetência sim. Tá? Eu sei que incompetência, a defesa do Vasco é horrível. Tanto é que o Vasco está fazendo contratações aí e precisa fazer contratações, cara. E parece que a ideia da diretoria, né, do Vasco, é utilizar o meio-campo aí com 3 jogadores sem um camisa 10, porque o Rojas não tá dando conta do recado também, né? Tira o Rojas e entra o Nuno Moreira, também é a mesma coisa que nada. Detalhe, Nuno Moreira está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo e está fora da partida contra o Bahia na rodada 21, tá? Aí o Vasco, né, tá na iminência de contratar esse Santiago Sousa, já tá certo, vou falar disso já, tá? Esse Nelson de Ossa, que tá essa novela do caralho, e o Thiago Mendes, tá? Para ver se encaixa ali no meio de campo, para ver se encaixa nessa ideia, com 3 volantes, praticamente. E a ideia foi do diretor técnico Felipe, que foi aprovada pela comissão técnica do treinador Pedro Emanuel, que também deu aval para os reforços no setor. Ai, meu Deus do céu, cara. Ideia do Felipe. Aí, meu amigo, olha só. Sinceramente, segura na mão de Deus e vai, tá? Porque é complicado. Vamos falar aqui dessas contratações, tá? Olha, o Santiago Sousa já tá certo, tá? O Vasco está encaminhando aí a contratação do argentino lá ao Racing. Parece que o Racing aceitou
a proposta aí de 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de euros. O que estava pendente ali era a maneira de que se ia pagar, porque parece que o Racing queria um valor maior à vista, porque ele tomou calote tanto do Grêmio quanto do Internacional. O Internacional pelo Carboneiro e o Grêmio, eu esqueci o nome do jogador lá, tá? Mas enfim, eu não vou lembrar agora. Então o Racing ele está preocupado com isso, então ele está querendo umas garantias maiores, tá? Mas parece que eles acertaram aí essas condições. E apesar disso, o volante vai receber mais do que o dobro aí do que ele ganhava, do que ele ganha no Racing, na verdade, que fez aí o jogador forçar uma barra, né? E o jogador já aceitou a proposta do Vasco e agora só restam os detalhes. E subiu uma nota hoje dizendo que o Santiago Sousa é aguardado no Rio de Janeiro na segunda-feira, amanhã, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Parece que o Vasco vai assinar contrato com ele até 2029. Detalhe, já quer inscrever ele na partida contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, mano de campo do Vasco. Eles já querem tentar inscrever o jogador para a partida da Copa do Brasil, tá? Como eu falei, vai assinar vínculo até o final de 2029. Já essa praga desse Deossa, que não ata nem desata, cara, que puta que pariu, não é possível. Diz que agora é o Panathinaikos que está entrando na concorrência, né? Tá interessado no jogador, tá querendo dar um balão no Vasco e estão dizendo aí que o Real Betis está segurando até agora, não está liberando por causa disso, que ele está aguardando uma proposta de repente maior que o Vasco fez. Cara, deixa de lado essa desgraça, cara, desse jogador, cara. Porra, já é mais de um mês para um jogador que a gente não sabe nem se é bom. Caraca, diz que, porra, tá todo mundo falando que é estranho, que ninguém solicitou a contratação dele, nenhum clube argentino, nada, ninguém entrou na disputa. Agora que o Panathinaikos da Grécia parece que está querendo entrar como interessado. Porra, diz que é um jogador comum, cara. Diz que é um jogador que a torcida do Real Betis quer ver longe. A torcida do Real Betis não aguenta mais, quer ver o jogador longe lá do clube espanhol. Então, porra, pra que isso, cara? Aí parece que o Vasco já está pensando em desistir, já deu um ultimato já no Real Betis, dizendo, ó, ou libera ele para vir no início da semana, porque ele já foi disputar mais um amistoso ontem lá contra o tal do Granada, né? Fizeram um vídeo lá dizendo que lutamos até o final, botaram uma legenda dela, colocando, nós lutamos até o final, como se estivesse jogando uma indireta, e o jogador foi entrevistado, eu botei no vídeo ontem aqui no pós-jogo, o jogador foi entrevistado lá, o jornalista espanhol perguntando do futuro dele, de ir para o Vasco, ele falando que não sabe de nada. O próprio jogador falou que não sabe nada de Vasco, de ir para o Vasco. Então, meu irmão, deixa essa desgraça pra lá, cara, essa baranga pra lá, porra, para de insistir, parte pra outra, cara, vai contratar atacante, o Vasco precisa de atacante pra fazer gol, o Vasco não precisa mais de volante, cara, o Vasco tem o Jair, o Vasco tem o Cauã Barros, que a princípio não vai sair, tá? Tá mal, mas tem o Thiago Mendes, vai vir esse Santiago Sousa também, que é um pitbull, que é um volante mais de marcação. O Jair voltando, entrou ontem, jogou bem. O Jair jogou bem. Tem o Ramon Henrique que joga pra cacete, cara. Que é o meia mais avançado. Então, cara, o Vasco tem recurso aí pra escalar esse meio campo. Não precisa desse cara, desse tal de ossa, não, cara. Abandona essa desgraça pra lá, cara. Porra, caraca, manda esse cara pro raio que o parta. É muito uma celeuma do caramba por causa de um jogador comum, cara, que não tem nada. Porra, hein? Falar aqui rapidinho de patrocínio, gente. Olha, só uma informação rápida, né? O Vasco assinou com a Sportingbet, né? Foi anunciado a parceria com a Sportingbet. E um dos principais diferenciais aí do acordo será o lançamento aí de um programa inédito de engajamento da torcida. Ao longo do ano, tá? Os vascaínos serão convidados a cumprir uma série de missões dentro de uma jornada gamificada em um lead page própria, né? Da própria patrocinadora, né? À medida que os objetivos forem alcançados coletivamente, novos benefícios e investimentos serão desbloqueados para o clube. A primeira missão que a torcida do Vasco tem, já disponível no site, os torcedores devem escolher o Vasco como o clube do coração na plataforma da Sportingbet.
não é necessário apostar. E a meta, se a meta for atingida, o centro de treinamento ganhará melhorias, quer dizer, eles vão investir no centro de treinamento do Vasco. Então, essa é a primeira meta que a torcida do Vasco tem que alcançar, né? Escolher lá o Vasco como time do coração na plataforma aí da Sportingbet para desbloquear aí essa missão para o patrocinador investir lá no CT Moacir Barbosa, lá nas instalações esportivas do Vasco da Gama lá. E vão ter outras metas aí para a torcida do Vasco, né? Poder enganjar também. Isso daí nunca foi problema para a torcida vascaína. Informação aqui da Sul-Americana, a arbitragem já está escolhida, né, para o jogo de volta aqui em São Januário contra o Independente Medellín, né, pela decisão aí dos playoffs, na quarta-feira, às 19 horas. O árbitro é o Maximiliano Ramírez, argentino, e o VAR vai ficar por conta do Héctor Paletta, também argentino, tá? Então, vamos ficar de olho aí que a arbitragem argentina, sabe que argentino com brasileiro é meio complicado, né, cara? Não se bicam, entendeu? Então, existe uma rivalidade e, cara, é complicado demais. E para finalizar o vídeo aqui, gente, acho que eu já falei de tudo, né? Possível saída, tá? Levantaram aí a suspeita aí do Brenner voltar para a MLS, né? E disseram aí que o jogador quer sair, o Vasco também quer negociar, só que vieram depois de ver o staff do jogador, falou que não tem nada disso, que a proposta nem chegou nele, que eles fizeram uma proposta por empréstimo, né? Eu esqueci o nome do clube lá, cara, é o não sei que lá, Crew, alguma coisa, Crew, Bulls Crew, sei lá, alguma coisa, esqueci o nome, não vou lembrar. E o motivo do Columbus Crew, tá aqui, dos Estados Unidos, tá? Foi a redução salarial. Ele teria que aceitar uma redução salarial devido aí por conta de uma nova regra vigente na MLS, tá? Parece que deve ter algum teto salarial para ser pago os clubes de futebol lá da MLS pagar os jogadores, né? É uma regra da própria liga. E o jogador não aceitou. Só que não está descartado o atacante sair se receber alguma outra proposta vantajosa. E o Vasco também está aberto à proposta, né, se o jogador quiser se transferir. Aí uma nota do Lucas Pedrosa. E, cara, se vier a proposta, negocia na mesma hora. Empresta, faz o que quiser. Outro também é o Inestrosa, tá? Parece que o Marino Inestrosa quer permanecer no Vasco da Gama. Diz que o problema que ele tinha era relacionado à família. O colombiano passou por alguns problemas familiares nos últimos meses. Algum desses parentes deve vir morar aqui com o jogador no Rio de Janeiro para ele se tranquilizar. Ou seja, né, a distância da família, né, devia estar interferindo na adaptação do jogador aqui no Rio para exercer aí a prática do futebol da melhor forma. Vamos ver se dessa forma aí o colombiano consegue performar, vamos ver se ele consegue encontrar o futebol dele novamente, que ele tinha lá no Atlético Nacional, lá de Medellín, e vamos ver se ele consegue, né, ser aquele jogador que a gente espera, que a torcida vascaína espera. Que se não também, meu amigo, pode emprestar, vende, porque, porra, cara, não dá mais não dá para ter mais paciência não. O Vasco tem pressa e a torcida vascaína também tem pressa. Fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado, um resto de final de semana abençoado. Saudações vascaínas